Sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a grande síntese, já estamos aqui no capítulo 37. Vamos cortar a imagem para o texto, capítulo 37. Consciência e superconsciência. Vamos tratar agora da consciência, que é o nosso nível, e da superconsciência, que é o nosso futuro. Sucessão dos sistemas tridimensionais, que é a sucessão dos sistemas como sistema tridimensional espacial, depois sistema tridimensional conceptual, e não dá para tratar demais porque a sua voz disse que nós não conseguiríamos compreender. E aí, Cristiano? Estamos firmes aqui, comecei agora. Então, sua voz diz: para compreender bem a passagem para as dimensões sucessivas deste segundo sistema, comparemo-lo ao primeiro. Esse segundo sistema é o sistema da dimensão conceptual. Vamos comparar com o primeiro, que é o sistema espacial, sistema tridimensional espacial. Isso nós já fizemos, vai ficar mais fácil agora. Enquanto este, em seu desenvolvimento, completa a dimensão espacial, o sistema seguinte, superior, que é a vossa fase no nível humano, nosso nível é nível de tridimensional conceptual. Então aí completa a dimensão conceptual. Aquela dimensão conceptual cujas unidades de medidas são as propriedades da consciência. As unidades de medida aqui são as propriedades da consciência. Tal como ocorre nos universos precedentes, anteriores, quanto à gênese progressiva do espaço, temos nessa unidade superior a gênese progressiva da dimensão conceptual. Como nós fizemos estudo da gênese progressiva do espaço, que era o ponto, não dimensional, depois vinha a linha, depois a superfície, depois o volume. Aqui também nós vamos fazer essa origem progressiva da dimensão consciência. Na fase gama está completa a dimensão espacial, mas é nulo o desenvolvimento da dimensão conceptual, ou seja, lá é o ponto para a concepção conceptual, um germe. Em beta aparece sua primeira manifestação, o tempo. Então, na progressividade do aparecimento da dimensão conceptual, a primeira manifestação é o tempo. É como se fosse a linha lá no sistema espacial. O ponto movimentou-se em beta, mas não mais em direção espacial, mas em nova direção conceptual, e nasce a reta, o tempo, a primeira dimensão nova. Ao deslocar-se no tempo, o fenômeno adquire, em beta energia, uma consciência própria, linear, a primeira dimensão conceptual. O fenômeno, que não é ainda vida, nem consciência, sabe apenas o seu isolado progredir no tempo. São as ondas eletromagnéticas que percorrem os espaços, e estão progredindo no tempo. Nós vamos observar mais para frente que a primeira força, a primeira dessas energias, dessas ondas eletromagnéticas, é a onda gravitacional, que vai diminuindo o comprimento de onda, vai diminuindo a frequência e aumentando o comprimento de onda. E surgem as outras do espectro eletromagnético. Surgem as outras que são filhas da onda gravitacional. Vai surgir raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, ondas hertzianas e ultrassom, som, e infrassom. Vai tudo surgir a partir dessa onda, que é a onda eletromagnética gravitacional. Então,
o fenômeno que não é ainda nem consciência, nem vida, sabe apenas o seu isolado progredir no tempo. Vou pôr minha imagem aqui, que eu esqueci. Se deve espantar a barata, pelo menos aí, né? Então, o fenômeno que não é ainda vida nem consciência, sabe apenas o seu isolado progredir no tempo. Não se expande além da linha de... Deixa eu pôr aqui mais embaixo. Além da linha de seu devenir, do seu transformar-se. Não se eleva a julgamento, como a consciência humana. Não sabe se quer dizer eu, porque ignora qualquer distinção entre o eu e o não eu. Ignora qualquer distinção e a consciência do não eu aqui é inconcebível. Compreendamos também aqui não um tempo universal, isto é, a medida do devenir das transformações fenomênicas, mas o tempo aqui, a dimensão desta fase. O tempo aqui é a dimensão desta fase, ou seja, a consciência linear. Nós vamos observar que nessa dimensão trina conceptual, o tempo é a dimensão linear. A superfície é a dimensão da nossa consciência de superfície. E o volume, comparando lá com o espaço, o volume é a nossa dimensão de síntese, dimensão volumétrica. Então, ou seja, surge aqui a dimensão linear com o tempo do transformar-se. Entendido assim, esse tempo só nasce em beta. Esse tempo só nasce com a energia, como propriedade da energia. Com efeito, apenas as forças tomam a iniciativa do movimento, tendo como dominante a característica dinâmica e dominam gama, dominam a matéria, a terceira dimensão espacial. Característica da matéria, que sofre esse movimento, não o inicia. A matéria sofre o movimento causado por beta, a energia. A matéria não tem a iniciativa do movimento. A matéria, mesmo que você deixe ela quietinha ali, internamente o núcleo está em evolução, mas sem movimento no espaço. O movimento é produzido pela matéria, pela energia. Então, é a energia que vai iniciar esse movimento. Nas fases anteriores, só existe o tempo em sentido mais amplo, entendido como ritmo do devenir, propriedade de todos os fenômenos. Não é o tempo que nós estamos falando aqui, é uma outra coisa. Mas não como consciência do transformismo. Ele simplesmente mede a velocidade dos fenômenos, mas não é essa fase que está entrando na dimensão conceptual, mas não como consciência do transformismo, propriedade das forças. Facilmente compreendeis que revolução trazem esses conceitos em vossa ordem habitual de ideias. Em alfa, estamos na fase subhumana. Olha que interessante. Alfa é fase subhumana. E humana, de consciência, mais completa. E temos a segunda dimensão conceptual em alfa, correspondente no sistema A espacial, correspondente à superfície. Então, quando a gente atinge a fase alfa, temos a consciência de superfície, comparado com a superfície lá de sistema espacial. Tal como a linha se passa à superfície, com deslocamentos em novas direções extralineares, assim por deslocamentos semelhantes, a consciência humana invade o devenir de outros fenômenos, diferencia-se deles, aprende a dizer eu, a perceber a própria individualidade distinta
das outras individualidades. Dobra-se sobre o ambiente. Projeta-se para fora a nova dimensão. Observa e julga. Os sentidos, os 5 sentidos nossos, tato, paladar, visão, audição, deve ter esquecido um deles. Esses 5 sentidos fazem, que são os meios dessa projeção para fora. Característica da segunda dimensão, dessa segunda dimensão, da dimensão conceptual. Meios que na primeira dimensão eram desconhecidos. Por isso a progressão também aqui, progressão da dimensão conceptual. Em mais x, que está acima de alfa, aparece a terceira manifestação de dimensão conceptual, que completa o sistema, correspondente ao volume. É a consciência de síntese, ou consciência de volume. Então, nessa escalada, a reta para essa dimensão é o tempo, a superfície é a dimensão superficial, ou consciência superficial, de superfície, e em terceiro vem a consciência de síntese, que é a consciência volumétrica. Né? Então, este que eu já fiz aqui um PowerPoint, um slide, né? Um slide, deixa eu pegar aqui um slide, deixa eu tirar minha imagem. Tem um slide aqui com essa demonstração aqui, ó. Demonstração progressiva. Aqui, deixa eu tirar isso. Tem que mudar uma coisinha aqui. Tá. Automático. Principal. Aqui. Tá. Vamos aqui então. Shift F5. Tá. A gênese progressiva da dimensão conceptual. Né? As fases, o conceptual e a espacial. Só para a gente comparar essas duas dimensões do sistema trino de dimensões. E o grau. Eu já apresentei esse slide, vou apresentar de novo. Ó. Fase, gama, germe. Germe do espaço. Ou melhor, germe do sistema conceptual, desculpa. Germe do sistema de formação da consciência. Que em espacial é o ponto. Né? Aqui, a gênese progressiva da dimensão conceptual. Depois em beta. Em beta surge o tempo, que é a dimensão conceptual linear. Comparando com o espaço, é a linha, que é a primeira manifestação, primeiro grau de manifestação dessa progressividade. Depois vem alfa. Na dimensão conceptual é consciência, consciência de superfície, comparando com o sistema espacial, é a superfície, que é o segundo grau, a segunda manifestação da dimensão conceptual. Depois vem mais x, essa é a que a gente busca, né? É a superconsciência. Comparado com o espacial, é o volume, é quando se atinge o volume. Por isso, a superconsciência, também chamada de consciência volumétrica, ou também chamada de consciência de síntese, que é a terceira e última manifestação progressiva dessa dimensão conceptual. Aí forma o conjunto dessa dimensão conceptual, que também é trina. Voltemos aqui ao texto. Ao texto aqui. Tá, aqui. Isso. A consciência que na matéria não tem dimensão, o volume é a dimensão espacial completa, mas diante do sistema progressivo, deixa eu pôr uma imagem aqui. Aqui. A consciência que na matéria
não tem dimensão, o volume é a dimensão espacial completa, mas diante do sistema sucessivo deixa eu pôr aqui, é uma não dimensão, é o ponto. Então, lá na matéria, quando completa o volume da dimensão espacial, nós temos o germe da dimensão seguinte. Lá nós temos o ponto, que vai iniciar depois a reta, surgindo o tempo, surgindo a consciência e depois a superconsciência. No campo das forças, assume a dimensão linear. No campo da vida, alcança a dimensão superficial, ou de superfície. No campo absolutamente abstrato do espírito puro, ou do puro espírito, adquire a dimensão de volume. Então, é essa consciência de síntese, ou consciência de volume. Vamos para frente. As limitações de vosso concebível impede-me de lançar-me aos sistemas sucessivos, cada vez mais espirituais e rarefeitos, que se estendem ao infinito. A sua voz está dizendo aqui que ela poderia ir além, dizendo sobre outros sistemas dimensionais. Só não vai fazer isso porque nós não acompanharíamos, nós não temos concebível, nós não compreendemos isso. Ao invés de fazer isso, expliquemos as características da segunda dimensão consciência em relação às características da terceira dimensão superconsciência. Da mesma forma que a superfície absorve a linha, lá na dimensão espacial, a consciência absorve o tempo e o domina. A consciência absorve o tempo e o domina. Enquanto as forças, as ondas eletromagnéticas, precisam do tempo, o pensamento supera o tempo. O pensamento viaja numa velocidade instantânea. Na passagem da fase beta, energia, à fase alfa, espírito, a dimensão tempo tende a desvanecer-se, tende a acabar. O tempo vai se acabando, se esgotando. Embora subsistindo, mas em tal aceleração de ritmo, onda, que vos pareceria quase desaparecer em nova dimensão. Nesse momento, o tempo já está sendo eliminado, a consciência já está absorvendo o tempo, mesmo a consciência de superfície, ou consciência simplesmente. Com efeito, quanto mais baixa e material é a consciência, veja que interessante. Com efeito, quanto mais baixa e material é a consciência, tanto mais é lenta essa consciência e se assemelha a beta, se assemelha à energia. Enquanto mais concreto o pensamento, quanto mais concreto, mais denso é o ritmo e mais vagarosa a onda. O pensamento implica tempo somente enquanto e na medida em que ainda é energia. O pensamento está relacionado com o tempo enquanto ele é inferior, enquanto ele ainda não evoluiu, porque depois ele domina o tempo, supera-o. Quanto mais é cerebral, racional, analítico, tanto menos é abstrato esse pensamento. Menos intuitivo, menos sintético. É isso. Nesse segundo sistema tridimensional, assistes a uma aceleração contínua de ritmo. Nessa aceleração, o tempo é gradualmente absorvido. Por sua vez, a superconsciência domina e absorve a consciência, tal como o volume o fez com a superfície. Quando a gente estava estudando a dimensão espacial, à medida que nós tínhamos a reta e passávamos a ter a superfície absorveu a reta, a linha. A superfície absorveu a linha. Quando a gente colocou uma perpendicular sobre a superfície,
surge o volume, e o volume absorve a superfície. Aqui é exatamente isso. A superconsciência domina e absorve a consciência, tal como o volume lá no sistema espacial absorveu a superfície. Explico. A consciência humana, derivada por evolução de beta, energia, através da profunda elaboração de muito tempo da vida, não é linear. A consciência humana nossa já não é linear. Isto é, não é limitada em si mesma, nem a um fenômeno, e pode sair e mover-se em todas as linhas de superfície, em todas as direções, abraçando como consequência muitíssimos fenômenos, porque a nossa consciência hoje é de superfície, é a consciência que já absorveu a linha do tempo. Então, ela já absorveu e já domina o tempo. Por isso, é absolutamente hiperespacial. Mas, de qualquer forma, é sempre dimensão de superfície. Nossa consciência ainda é de superfície, a qual está inexoravelmente ligada enquanto não evoluir. Enquanto não evoluir, nossa consciência é de raciocínio, de relativo, de finito, limitada. Isso significa que está presa ao relativo, que só pode mover-se no finito, que só sabe conceber por análise. Não é por meio da observação, isto é, por meio da observação e da experimentação, tal como vossa consciência. Nesse nível de consciência, ou consciência de superfície, nós não conseguimos compreender o absoluto, não compreendemos o infinito e não temos a síntese, o resumo. Só fazemos por análise, finito e relativo. Esse é o nosso nível hoje. Domina todas as linhas do devenir fenomênico, mas toda a sua vida está na superfície e dela não pode sair. Jamais vos perguntastes a razão dessa vossa insuperável relatividade, desses limites que restringem vosso concebível, dessa vossa incapacidade de visão direta da essência das coisas? Ou seja, nós não nos perguntamos por que a razão, por que a gente não consegue superar esses limites que restringem a nossa compreensão? Ó a resposta. Eis a resposta com expressão geométrica. Vossa consciência é de segunda dimensão, de superfície, consciência de superfície, e, como superfície, é uma contínua impotência diante do volume, sua dimensão superior. Por isso que a gente está nesse limite, nessa limitação do relativo, do finito, sabe? Da análise, porque nós estamos numa consciência de superfície, consciência utilizando a razão. Quando nós passarmos a utilizar a intuição, a inspiração, entramos no nível de consciência de volume, ou consciência de síntese, em que nós vamos compreender a consciência anterior, que é de superfície, vai ser absorvida, e teremos aí o conhecimento do infinito, do absoluto, e por síntese. Para atingir o volume, é indispensável que a superfície se mova em nova direção. Na superfície tem que acontecer uma perpendicular e ela se mover nessa direção para formar o volume. Para atingir a superconsciência, é necessário multiplicar a consciência por novo movimento. Dessa forma, e só por multiplicação de análise, hoje, podeis aproximar-vos da síntese. A superconsciência é dimensão conceptual, volumétrica,
que se obtém ao elevar uma perpendicular sobre o plano da consciência, ou da superfície da consciência, conquistando dessa maneira um ponto de vista fora do plano, o único ponto que pode dominá-la totalmente. Por isso, só a superconsciência sobrepuja os limites de vosso concebível, domina o relativo na visão direta do absoluto, domina o finito, movendo-se no infinito. Não mais concebe por análise, mas concebe por síntese. É a consciência de síntese, a consciência superconsciência. São esses conceitos que escapam à vossa consciência e, nesse nível, não podem ser alcançados. Somente assim se passa do relativo ao absoluto, somente assim se passa do finito ao infinito. Este, o infinito, não constitui uma sucessão nem uma soma de relativos, mas algo qualitativamente diferente. Diferença de qualidade, de natureza, não de quantidade, nem de medida. O verdadeiro infinito é isso, bem diferente de tudo o que costumais chamar. O verdadeiro infinito é simplesmente o indefinido, o incomensurável. A superconsciência move-se numa esfera mais alta que a consciência humana, em contato direto com os princípios que vós laboriosamente procurais, tentando alcançá-los em sínteses parciais, e que só sentireis diretamente por meio de vossa evolução. Da consciência para passarmos à superconsciência é necessário evolução. Evolução e evolução moral principalmente. Como vedes, diferença substancial. Não se trata de somar fatos, de agrupar observações, de fazer novas descobertas. Não se trata de multiplicar as conquistas de vossa ciência. Trata-se de mudar-vos a vós mesmos. Não adianta fazer tanta pesquisa, tanta coisa, buscar tanta diferença, se nós não melhorarmos moralmente. É isso. É necessário agora a mudança em nós mesmos. Ou seja, não adianta buscar fora. Agora é necessário a reforma interior, a evolução dos sentimentos, a reforma íntima, a conscientização. É necessário a prática da Boa Nova trazida pelo Cristo, Jesus de Nazaré. Não mais o lento e imperfeito mecanismo da razão, mas da intuição rápida e profunda. Não mais projeção da consciência para o exterior, não. Por meios sensórios, os cinco sentidos, que apenas tocam a superfície das coisas, mas expansão em direção totalmente diversa, expansão para o interior, percepção anímica direta, contato imediato com a essência das coisas. É aquela viagem do cérebro ao coração, né? Uma viagem longa, de 40 centímetros, mais ou menos. Eis a consciência maior que vos aguarda. Essa é a consciência que no princípio chamamos consciência latente, lá no início da grande síntese. Dilata-se continuamente, aumentando-se com os produtos de vossa consciência. Em vós, a superconsciência está em estado de germe, que espera o desenvolvimento para elevar-se. Está em nós, em germe, espera o momento e o desenvolvimento para revelar-se. Agora compreendeis que valor dar às palavras análise, razão, ciência, que vos parecem ser tudo.
Para progredir mais, tereis de sair do plano de vossa consciência, a que penosamente estáis presos, e conquistar um ponto fora da consciência, para a superconsciência. As intuições do gênio e as criações morais do santo são apenas perpendiculares, levantadas no plano da superconsciência por antecipação. Por isso, vos disse que a intuição é a nova forma de pesquisa da ciência futura. Somente a intuição, pode dar-vos não mais ciência, mas sabedoria. Então, a razão ajudou muito até aqui, mas agora a ferramenta nova para a pesquisa é intuição. Isto vos explica o inexorável relativismo de vossos conhecimentos, vossa limitação e relatividade de sínteses, a escravidão da análise, uma impotência a priorística de alcançar o absoluto, porque é consciência de razão. Precisa agora consciência de intuição. A superfície jamais vos dará, embora percorrida em todos os sentidos, a síntese volumétrica. Não. Razão e intuição, análise e síntese, relativo e absoluto, finito e infinito, são dimensões diferentes, produzidas em planos diferentes. Absoluto e infinito estão em vós, em estado de germe. Tremem na profundidade de vosso eu, como um pressentimento, nada mais. Aí vos espera a maior aproximação conceptual da divindade. Nesse evoluir para a superconsciência, aí sim nós vamos ter a maior aproximação conceptual, compreensão da divindade. Eu estou nesse plano mais alto. A sua voz está afirmando que ela está nesse plano mais alto de consciência volumétrica, de consciência de síntese, onde se domina todo o tempo, até mesmo o futuro. Porque estamos fora e acima de vosso tempo. Aqui a consciência é visão global, instantânea, de tudo o que só concebeis sucessivamente. Aqui tenho por visão direta a síntese que agora vos transmito. A sua voz está dizendo que, e nesse instante, quando ela estava ditando, ela já tinha a visão direta da síntese, da grande síntese também, de toda a obra que ditou para Pietro Baldi. Já tinha isso tudo na sua visão direta, a síntese que depois foi transmitida para nós em 24 volumes. Desses planos mais altos, descem as revelações que se comunicam a vós por sintonização de ondas psíquicas, partindo de seres de outra esfera, esferas superiores, consciências imateriais, não perceptíveis aos vossos sentidos, que vossa razão não pode individualizar. Nem individualizar não podemos, né? Essas consciências. Nós não temos essa capacidade para individualizá-las. Assim sucedem as 3 dimensões de beta, energia, alfa, espírito, mais x, consciência de volume, consciência de síntese, superconsciência. Então, repetindo, assim sucedem-se as 3 dimensões de beta, alfa e mais x. Tal como gama matéria vos deu o espaço, assim temos. Primeiro, o tempo, na nova dimensão conceptual. Primeiro, o tempo, isto é, o ritmo, a onda, unidade de medida de dimensão, de beta, energia. Por isso que as ondas eletromagnéticas estão intimamente relacionadas com o tempo,
com a frequência, quantos ciclos por segundo o tempo está ligado aí. Que velocidade elas viajam, é a velocidade da luz. Então, para isso, o tempo está intimamente ligado com as ondas eletromagnéticas. O tempo surge com elas. Segundo, a consciência, isto é, a percepção externa, razão, análise, finito, relativo, dimensão de alfa, a fase vida, que se culmina no psiquismo humano. Terceira manifestação, a superconsciência, isto é, a percepção interna, intuição, síntese, infinito, absoluto, dimensões de mais X, a fase super-humana, a fase de super-homem, a fase de consciência de síntese. Assim as dimensões sucedem-se por trindades. Por isso não adianta procurar a quarta dimensão, que ela é início de uma nova trindade. Assim as dimensões sucedem-se por trindades sucessivas e contíguas, comunicantes, vizinhas, na escala progressiva da evolução, desde o ponto até a linha, a superfície, o volume, o tempo, agora já entrou na dimensão conceptual, o tempo, a consciência, a superconsciência. Uma contínua dilatação de princípio. Tudo evolui. E com os universos também evolui suas dimensões. Tudo evolui. Gama para beta, para alfa, para mais X, que são as fases. E também evolui as dimensões que acompanham e que dão medidas e que dão propriedades a essas fases. Agora podeis compreender como a abertura de uma espiral maior, produzida pela abertura de uma espiral menor, conforme o diagrama da figura 5. Eu vou ver se eu acho ela aqui. Seria interessante, eu esqueci de separar ela. Está aqui. Vou colocar ela já já. Está aqui, ó. Vou só tirar minha imagem e colocar ela aqui. A figura 5, ó. Figura 5, diagrama de síntese, está no capítulo 27. A espiral menor, essa daqui, compõe a espiral maior. E essa espiral maior compõe outra espiral maior ainda. E aqui está a evolução, ó. A evolução. Então voltemos ao texto. Voltemos ao texto. Aqui, ó. Ao texto. Agora podeis compreender como a abertura de uma espiral maior, produzida pela abertura de uma espiral menor, conforme a figura 5, não ocorre em sentido espacial, porque a dimensão muda a cada abertura de ciclo, mas ocorre no sentido da evolução, que é, como dissemos, a dimensão do infinito. Por isso que por fora está escrito evolução, porque é a dimensão do infinito. Então quando ele está fazendo a abertura de uma espiral que compõe uma espiral maior, que compõe uma espiral ainda maior, ali nós temos, não em sentido espacial, mas porque a dimensão muda. Muda de dimensão espacial para a dimensão conceptual, e outras dimensões que nós não temos hoje capacidade de compreender. Então, ali está a evolução, escrito por fora das espirais. Está escrito evolução, porque é a dimensão do infinito. É a dimensão do infinito. Deixa eu colocar aqui para ver se está saindo para vocês aí, tá? Deve estar, né? Aqui e aqui. Bem, continuemos. Esse capítulo é longo. O infinito positivo e o infinito negativo, simbolizado aqui, infinito positivo e infinito negativo, que no diagrama aparecem como expressão espacial, tem assim, na realidade,
esses infinitos positivo e negativo, têm na realidade outro valor, totalmente diferente. As dimensões aparecem e desaparecem ao progredirem. Por exemplo, a dimensão espacial aparece com a matéria, com gama, mas a dimensão espacial termina quando a matéria se desagrega por fissão nuclear, produzindo energia. Então, apareceu a dimensão espacial, nasceu e desapareceu. Surge a dimensão espacial, e assim sucessivamente. Assim morrerá o espaço com a matéria. O espaço nasceu com a matéria, o espaço termina quando a matéria transforma-se em energia. Assim o tempo nasce com a energia e o tempo termina quando não tem mais a energia. Assim, a relatividade nasce com a consciência e a relatividade termina com a superconsciência. Mas a substância gama, beta, alfa, a substância ressurgirá em formas e dimensões mais altas, assumindo sempre novas direções. Cada dimensão é relativa e, na evolução, segue uma precedente, mas vem antes de uma seguinte, e existe sempre um degrau mais alto para subir, uma fase superior o aguarda. Também nessa direção das dimensões está infinito negativo e infinito positivo. A cada salto para frente, conquista-se o domínio da própria dimensão, que antes não era acessível senão sucessivamente. O campo de ação e visão dilata-se. Do alto se domina o que está embaixo. Do alto se domina o que está embaixo, dá para entender também nas camadas esféricas dos planos que envolvem o planeta Terra. A primeira camada é a Terra, a segunda camada é um umbral grosso, uma esfera espiritual em torno da Terra. A terceira camada é um umbral médio, essa esfera. A quarta camada é um umbral, isso até a camada 7. Então, a visão se dilata para quem está na camada 7ª. Ele vê a camada 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Mas quem está na primeira camada, na primeira esfera, que é a crosta terrestre, não vê as camadas seguintes. Às vezes, o médium vê a segunda camada ali de espíritos que se manifestam, mas não vê a terceira, quarta, quinta, sexta camada. Então é isso que ele está dizendo aqui. Eu achei que ia demorar muito, mas rendeu bastante. Reencontramos. Essa pressa, hein? Reencontramos ainda o princípio da trindade, em toda parte. Trindade das fases, alfa, beta, gama, por exemplo. Trindade das dimensões, que é comparado linha, superfície e volume, né? Ou tempo, consciência e superconsciência. Então reencontramos ainda o princípio da trindade em toda parte. Nas 3 fases do vosso universo, matéria, gama, energia beta e espírito alfa, em seus 3 aspectos: estático, universo como estrutura, dinâmico, na seu vir a ser, e conceptual no princípio, na lei, que também ele coloca aqui, ou mecânico. A palavra mecânico aqui nos dias de hoje acho que não está bem traduzida. Seria lei. Nos 2 sistemas dimensionais observados, linha, superfície, volume, completa a dimensão espacial. Tempo, consciência, que é relativa, e superconsciência, que é o absoluto, completa a dimensão conceptual. Finalizamos o capítulo 37, eu achei que ia demorar muito, porque esse capítulo é longo, por isso eu falei mais rápido. Vocês coloquem aí uma velocidade mais baixa no vídeo para ouvir e ouçam outras vezes, se for necessário. Vamos cortar aqui para agradecer a tolerância
de vocês a paciência, a concordância em estudarmos juntos a maravilhosa obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos e até o próximo capítulo, que é o capítulo 38. Muita paz.